Você já teve dificuldade para saber qual é a vontade de Deus em determinada área da sua vida? É difícil, né? A gente às vezes fala, não sei ouvir, não sei conversar. Nós vamos falar sobre isso hoje, como você entende melhor qual é a vontade de Deus para sua vida, ouve melhor a voz de Deus. Eu sou Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. Nós somos o casal do Mentalidade Cristã. E a gente vai começar a nossa conversa hoje. Tem uma passagem interessante ali em 1 João, um versículo pequenininho, vai passar aqui embaixo para você poder ler com a gente, tá bom? Que diz assim, ó: "E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre." Interessante isso, né? Porque está colocando as coisas numa temporalidade. Acho que só isso já ajuda também a gente entender um pouco as coisas de Deus. Mas eu queria primeiro perguntar se você é aquela pessoa que fica perguntando muitas coisas para Deus e esperando toda hora uma resposta diferente. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço pessoas que fazem isso, né? Às vezes elas vão orar e elas pedem para Deus mostrar na palavra. Eu queria tanto entender o que o Senhor tem para falar comigo, e a pessoa ora, pede muito a Deus para mostrar, aí ela abre a palavra, ela começa a ler e não é bem o que ela queria. Aí ela fecha, aí ela ora de novo e ela abre mais umas 8 vezes até sair aquilo que ela queria, porque o que ela queria não está ali, Deus não está falando com ela daquele jeito. Então a pessoa vai tentando dar um jeitinho nas coisas que Deus está falando. Ou então começa a acontecer coisas ao redor e a pessoa começa a interpretar aquilo, fala, tá vendo? É porque Deus não queria, é porque Deus quer tal coisa, é porque Deus não quer tal coisa. E aí fica nesse jogo aí, querendo dizer para Deus como é que as coisas devem ser feitas e qual deve ser a vontade de Deus na nossa vida, qual não deve ser. É difícil isso, né? Eu sei que para gente que quer sempre um direcionamento, eu e a Tati, a gente sempre tem essa preocupação, né? De seguir a vontade de Deus na nossa vida, né? De não ir para outro caminho que não seja o de Deus, tal. Então a gente está sempre tentando entender o que Deus quer com a gente. Talvez você também passe por isso. E eu queria conversar um pouco com você sobre isso hoje. A gente te mostrar algumas evidências, algumas dicas e algumas coisas que você pode fazer para poder aprender a ouvir melhor a palavra de Deus, sabe? Bom, a primeira coisa é essa questão da temporalidade que a gente vê aí em 1 João. Olha só que legal isso, né? O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. O que isso te leva a entender um pouco, sabe? É que quando a gente está em alguma dúvida se Deus quer algo para a nossa vida ou não, coloca aquilo numa perspectiva de tempo, sabe? Porque tem coisas que nos incomodam, tem coisas que são do dia a dia, que são pequenas, perto do grande plano de Deus, sabe? Muitas vezes eu estou pregando ali na igreja e eu costumo lembrar para as pessoas o seguinte, eu falo, olha, você não é o centro da vontade de Deus no universo. Como assim? Deus cuida de você, Deus tem muito amor por você, Deus quer que as coisas aconteçam na sua vida, mas Ele tem planos, às vezes, de usar você para abençoar outra pessoa, você para trazer outra pessoa para os caminhos de Deus, porque o plano dele todo não está voltado para você, está voltado para o povo dele como um todo, tá? Então, algumas coisas que a gente quer fazer agora, elas não se encaixam no plano de Deus. Se você começar a olhar só essa questão da temporalidade, o que isso vai impactar daqui a 1 ano, 2 anos, o que isso impacta na minha vida como um todo, você já começa a entender um pouco se Deus quer aquilo ou não, sabe? Isso se encaixa para uma série de coisas, vingança, isso se encaixa para você falar alguma coisa que não devia, para tomar uma decisão muito intempestuosa, fazer de uma vez, né, alguma coisa que não devia fazer. Isso só quando você começa a colocar já numa temporalidade, isso já te ajuda a entender se Deus quer aquilo ou não. As coisas de Deus são eternas, né? As coisas de Deus são para sempre, elas não são aquelas coisinhas do dia a dia que às vezes estão te incomodando e a gente se cega pelas coisas do mundo, sabe? Então só isso acho que já te ajuda a entender um pouco. Só que tem uma outra passagem que eu acho que te ajuda ainda mais a entender isso, tá? Vou achar ela aqui para você, que diz assim, ó, lá em Romanos 12, 2. Vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Como que é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. É muito bonito, né? É muito bonito. Quando você tem alguma dúvida, você pode até pensar um pouco nisso. Será que isso é bom, perfeito e agradável a Deus? Porque às vezes você pensa, será que isso é de Deus? Ah, que isso é vontade de Deus? Será que isso é vontade de Deus eu ficar com essa pessoa? Se isso é vontade de Deus para eu mudar de cidade? Será que isso é vontade de Deus para eu mudar de emprego? Às vezes a gente fica pensando isso. Será que isso é vontade de Deus? Será que isso é bom, perfeito e agradável a Ele? Alguns sinais a gente tem.
né? Se te causa uma angústia, se te causa mal a alguém, se causa mal a você mesmo, então provavelmente não é da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus tem outras passagens na Bíblia que falam que os planos de Deus são perfeitos, Deus quer o bem para a nossa vida. Deus não fica alegre com o sofrimento, Deus se entristece com o nosso sofrimento. E é lógico que a gente tem processos, né, para passar. Lutas para passar. Então, a gente estava até conversando esses dias, eu falava, mas eu não consigo entender muito bem a falta de prosperidade de uma pessoa que eu falo, nossa, ela está tanto nos caminhos de Deus, eu não consigo entender por que falta prosperidade. E a gente estava conversando sobre isso, e aí a gente foi entender que essa falta de prosperidade no início trouxe essa pessoa para Deus, que foi uma dificuldade financeira tão grande que trouxe ela para os caminhos de Deus e que ela já passou por dificuldades maiores e que agora está tudo bem, né? É o meu olho que não é diferente do olho de Deus ali para aquela pessoa. Então, às vezes a gente fica, quando a gente não se distancia e vê o cenário como um todo, a gente pensa que Deus não está fazendo a vontade de Deus na nossa vida, mas muitas vezes Ele está. Só que a gente não consegue entender. A gente é muito pequeno, a gente não tem a compreensão que a gente gostaria de ter, né? A gente não consegue entender quais são os planos de Deus na nossa vida. Mas uma dica é essa, uma dica é, não te causa mal, não causa mal a ninguém. Se você continuar confiando e fazendo bem, entregando na mão dele, a perfeita e boa e agradável vontade dele vai se cumprir na sua vida. E aí você usa um filtro com relação àquela primeira coisa que eu estava falando da temporalidade, não é só aquilo. O que Deus está falando ali em 1 João também é que as coisas desse mundo passam, né? Então, se às vezes você está em dúvida se você faz uma coisa ou não, se você leva adiante aquilo, se você muda algo na sua vida, começa a pensar, isso é um desejo relacionado às coisas do mundo? Porque a palavra de Deus também fala sobre as coisas do mundo, né? Sobre a cobiça, sobre o ego, colocar o dinheiro acima das coisas. Isso não é bom, perfeito e agradável, né? Então você está colocando desejos que são os desejos do mundo na frente daquilo. Então quando o Tati está falando, olha, a gente conhece uma pessoa que passou por dificuldades financeiras e aquelas dificuldades trouxeram aquela pessoa para os caminhos de Deus, se aquela pessoa estivesse olhando com os olhos do mundo, que são os olhos de, poxa, o dinheiro, é a posição, é o poder, aquela pessoa ia achar que aquilo não era vontade de Deus, né? Só que quando a gente coloca isso, é do mundo, não é? É bom, perfeito e agradável? Isso faz mal para alguém? Isso de alguma forma vai contra as coisas que Deus fala na palavra? E aí eu te desafio a fazer uma mudança muito grande na sua vida, sabe? Ao invés de ficar esperando que Deus faça a sua vontade, que as coisas aconteçam, tal, começa a tentar fazer a vontade dele. Porque também a gente quer que Deus faça a nossa, né? Esse é o problema, né? Quando é que Deus vai fazer isso na minha vida? E aí, às vezes, Deus não vai fazer nunca, porque aquilo não é a vontade dele, e a gente tem que estar sujeito a isso. Uma coisa é você fazer os planos e entregar a Deus, ou colocar Deus à frente dos planos. Porque tem gente que planeja e depois fala, não, então é isso aí, Senhor, vamos lá, já planejei tudo aqui. Outra coisa é um outro tipo de oração que você pode fazer, dizendo assim, Senhor, vai na frente dos meus planos, me dá a sua ideia. Me dá a ideia que você tem para esse assunto. Me dá essa estratégia celeste, essa estratégia celestial para mim, a estratégia do céu. Qual é a estratégia do céu? Coloca aqui na minha mente, me dá ideias, entra na frente. É diferente de você fazer todo o plano e depois você submeter isso ao Senhor. Por que você não deixa o Senhor comandar os planos da sua vida? É uma mudança de perspectiva. Sabe? É diferente. E começa a pensar, isso me afasta de Deus ou isso me aproxima de Deus? Isso fortalece o fato de que eu confio 100% em Deus ou isso fortalece eu querer confiar em mim mesmo? Isso faz com que eu trate melhor as pessoas ou isso faz com que eu me sinta melhor que as pessoas? Começa a fazer as perguntas certas para você poder entender. E aí entra numa outra questão que muitas vezes a gente quer entender a vontade de Deus e a gente acha que Deus não está falando conosco, mas Deus deixou um manual de instruções. Né? Tem muita coisa que a gente quer fazer que é só procurar na Bíblia e lá na Bíblia diz sim ou não.
E isso serve para um monte de coisa. Por exemplo, você não sabe se você tem que perdoar uma pessoa. Poxa, a Bíblia já falou, tem. Né? Você não sabe se você tem que ir atrás do dinheiro em primeiro lugar para poder te dar uma boa situação para sua família, e aí depois todos estarão bem e confortáveis e vão para a igreja. Não. Deus falou para procurar Ele primeiro e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, tem várias coisas que já está ali no nosso manual de instruções. O manual de instruções, que é o equipamento que a gente tem de Deus para a gente poder saber as coisas ou não, é a Bíblia. Então, procura na Bíblia. E, sim, faz o bem e confia. Faz o bem e confia. Segue os mandamentos do Senhor. A história da Bíblia toda, se você for olhar, ela é quem seguiu os mandamentos do Senhor, quem faz as coisas do bem, quem ajuda as pessoas, quem segue os mandamentos de Deus, quem não rouba, quem não mente, quem não mata, quem não trapaceia, quem não cobra juros de um empréstimo, quem lhe fala tudo isso. Se você não fez isso, se você me coloca, se você não idolatra outros ídolos, se você não maltrata o seu irmão, se você ajuda os pobres, se você ajuda os... Eu estava lendo Ezequiel ontem ele falando isso, ele estava falando isso. Então você vai estar salvo e você vai ser justo. E se você é justo, você está fazendo a minha vontade e as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você. Ele estava explicando no capítulo de Ezequiel que eu estava lendo que cada um recebe a justiça segundo o seu caminho. Então você tem que fazer o seu caminho justo. Ajudar as pessoas, fazer o bem. Ele tem uma lista lá. Depois eu posso até pegar e colocar no Instagram para vocês ou colocar nas mídias. Ele tem uma lista lá, é muito interessante. Ele vai repetindo. E ele fala assim, se você fez tudo isso, então você está do lado da verdade, você está do meu lado. Se você não fez isso, você está do lado da mentira, você não está do meu lado. E se você ainda fez tudo isso e está do lado da mentira, se você se arrepender, você ainda vai para o lado da verdade. Então, muitas vezes a gente fica um pouco... angustiado, agoniado para saber qual é a vontade de Deus na nossa vida, faz o que está escrito na Bíblia, busca a palavra, faz o que está escrito lá. Eu tenho certeza que você vai agradar a Deus quando você o adora, quando você guarda os seus mandamentos, quando você não idolatra outros ídolos, quando você ajuda o irmão, quando você perdoa. Isso é agradar a Deus, isso é fazer a vontade dele, é servir ao Senhor, sabe? E tem poucas coisas que a gente quer saber se faz ou não, que não estão lá. Se você passar tudo isso que a gente falou até agora, se você for filtrar com todas essas coisas, são raríssimas as ações que você quer tomar ou não na sua vida, que de alguma forma você já não vai saber se você faz por isso ou não, tá? E olha só o que Timóteo fala, tá? Pois toda a escritura, quer dizer, o que é falado em 2 Timóteo, né? Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Ou seja, é ali que está na palavra, sabe? É o que está na palavra, são as boas ações, é a vontade de Deus na sua vida. E aí depende muito de você ouvir, saber essa forma de Deus falar com você também, para alguma questão específica, alguma decisão que você quer tomar, do quanto você tem intimidade com Deus, do quanto você é íntimo do seu pai, do quanto você conversa com ele, o quanto você sente, o quanto você vai tirando camadas. Eu estava conversando esses dias com um amigo, eu falo, tem camadas para você ir tirando, para você atingir ainda mais conexão com Deus, como se tivessem várias capas. E aí você vai tirando. Primeiro você arrepende dos seus pecados e aceita Jesus, depois você vai tirando e quebrando as iniquidades, e você vai perdoando quem você não perdoou, você vai tirando tudo aquilo que é do mundo da sua vida, você vai deixando alguns pecados de lado, e isso vai tirando essas camadas, entregando cada vez mais a sua vida a Deus. E aí ele pode começar a conversar com você das formas mais variadas possíveis. Ele te dá um pensamento, ele te dá um sentimento, ele traz alguém para falar com você, ele fala com você por meio da palavra, ele fala com você por meio de um louvor, por meio de uma pregação que você está assistindo na internet, ou seja, ele vai chegar até você na medida que você vai tirando essas camadas que impedem a nossa comunicação com ele. Porque nós já nascemos pecadores, a gente tem que tirar isso da gente. Você já está nesse processo, eu creio, então você vai começar a aguçar o seu ouvido espiritual, seus olhos espirituais. É um processo de dia para a noite?
Pode ser que sim, pode ser que não, mas comigo, por exemplo, não foi. É um processo que você vai entendendo quais são as formas de Deus te mostrar as coisas, e Deus cuida dos pequenos detalhes, pequenos detalhes, tá? Aconteceu uma coisa muito interessante comigo esses dias, que foi, eu fui fazer um procedimento estético, e eu já tinha marcado várias vezes, e não conseguia fazer. Quando eu chegava lá, eu tinha que desmarcar, ou alguma coisa acontecia e tal, não sei o que, aí eu falei, não, eu vou fazer, agora eu vou fazer. Aí cheguei na clínica e a moça falou assim, não, eu não vou poder fazer esse procedimento estético em você, porque tem que fazer um antes. Então eu vou fazer um antes para preparar a sua pele para fazer o procedimento estético. Aí eu falei, tá bom, mas não vou fazer de novo. Aí fiz o procedimento estético, cheguei em casa com a pele mais machucada do que o normal. E comecei a me questionar. E teve uma hora que eu fui lavar o rosto no banheiro, aí já era noite. E aí eu senti como se Deus estivesse falando comigo assim, não precisa disso, tá? Eu te acho linda, você é linda pra mim. Então você não precisa sofrer, você não precisa se maltratar desse jeito. Olha como você está agora, não precisa disso. E aí imediatamente eu falei, eu acho que realmente Deus não quer isso pra minha vida. É a vontade dele que eu não faça esse procedimento estético. Eu senti no meu coração, eu fui lavar o rosto, a hora que eu olhei no espelho, parece que aquilo veio. E eu tô falando de uma coisa mínima, tá? Mínima, um procedimento estético. Que é isso? Você pode falar, nossa, que porcariazinha. Mas Deus cuida dos mínimos detalhes da sua vida. E aí eu desmarquei e me senti tão bem. Falei, nossa. E aí eu cheguei pro Bruno e falei, a gente precisa se libertar dessa ditadura da beleza e parar de se maltratar com coisas que Deus não tá nem aí, porque Deus ama a gente do jeito que a gente é linda aos olhos dele. E isso foi fazer a vontade dele na minha vida. Eu creio que era a vontade dele, porque eu senti isso no meu coração. Entende como ele tem várias formas de te mostrar qual é a vontade dele na sua vida? Você só precisa estar com o coração aberto para receber. Né? E aí aconteceu uma coisa com a Tati, que é a seguinte, a intimidade. Sabe quando você é muito íntimo de alguém, seja seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido, que antes mesmo de uma coisa acontecer, você já pensa assim, isso vai chatear muito fulano. Ou então, minha mãe nunca concordaria com isso. Ou fulano, você conhece aquela pessoa. Então você tem que conhecer mais a Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai entender o que Ele quer ou não. Você vai deixando você vai aprendendo mais com Ele, vai aprendendo, para que a vontade de Deus vá tomando conta da sua vida, porque você já vai saber se Ele quer ou não. E aí quando a Tati fala, eu senti Deus falando comigo e tal, e Deus fala isso mesmo, né? Ele fala que Ele é lâmpada para os nossos pés, né? Que Ele ilumina os nossos caminhos, Ele fala tanta coisa na palavra, mas uma coisa que Ele fala no nosso manual de instruções é sobre a gente jejuar e orar. E ler a palavra, sabe? Então, às vezes você está falando assim, poxa, mas o Bruno e a Tati estão ali falando de como é que eu me aproximo mais, como é que eu entendo, como é que eu escuto mais. Eu não escuto Deus falar comigo, igual falou com a Tati desse jeito e tal. Tenta ser mais íntimo de Deus. Ele fala, olha, jejue, ore, leia a palavra, faça isso. Se às vezes é uma coisa que é uma grande decisão da sua vida, você não sabe como tomar essa decisão, seu coração está cheio de angústia. Então primeiro você tem que se livrar dessa angústia, livrar o seu coração disso, ficar mais calma, colocar na presença de Deus e aí você vai jejuar, você vai orar, e você vai ler a palavra de Deus e você vai sentir no seu coração, porque Deus toca no nosso coração, Ele fala com a gente, Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo, Ele só quer que a gente desobstrua esses canais. E a gente desobstrui esses canais à medida em que a gente vai se aproximando mais dele, que a gente vai criando mais intimidade com ele. E vai chegar uma hora que você não vai nem precisar perguntar determinadas coisas. Você já vai saber no seu coração que aquilo não agrada a Deus. Aquilo não é de Deus na sua vida. E outras ele vai tocar no seu coração, como tocou no da Tati nos momentos mais nada a ver, assim, numa hora, Exato. Sabe? Vai lá e fala. E às vezes é sutil. E aí você às vezes já deve ter sentido isso. Você deve ter sentido, nossa, não tive um bom sentimento com relação a isso. Ou então, nossa, depois que você falou isso, parece que clareou minha mente. Ou tive um bom sentimento com relação, tive um bom feeling com relação a isso. Nossa, uma impressão boa, uma coisa boa.
É o Espírito Santo falando com você, é o Espírito Santo, é o que muitas pessoas falam, não, porque a energia de alguém, então não sei o quê, não, porque a sua energia, não, é o Espírito Santo falando com você, é o Espírito Santo te mostrando coisas, é o Espírito Santo te fazendo sentir, é o Espírito Santo te fazendo manifestar certos sentimentos, então é só você se abrir mais a essa percepção, não passa batido, sabe? Se você vive a sua vida no piloto automático, é mais fácil você passar batido por essas percepções, muitas vezes elas são sutis. Muitas vezes Deus não vai parar os céus, abrir um buraco, descer um relâmpago, mandar um anjo falar com você. Pode ser que ele faça isso. Tomara que ele faça isso com você e com a gente muitas vezes. Mas a maioria das vezes é sutil. É algo que vem na sua mente, vem no seu sentimento, vem no seu coração. Se você não vive a vida no piloto automático, você vai conseguir perceber mais isso. Sem pressa, sem angústia, sem ansiedade. Quando você está mais tranquilo no Senhor, está mais descansado, você consegue sentir mais quais são as vontades dele, o jeito dele tocar, o amor que ele tem por você. Isso é muito importante. E sabe qual é o melhor jeito de você saber a vontade de alguém? É perguntando. Então, estabeleça um diálogo com Deus, começa a orar, conversar mais com Ele, e aí você fala, aí você dá um tempo para Ele poder falar também, e aí você escuta Ele, sabe? Olha só o que diz em Salmo 25, o segredo do Senhor é para os que o temem, sabe? Então, cria esse temor, esse respeito, esse carinho, essa conexão com Deus. Ele vai tocar no seu coração, Ele vai mostrar para você cada vez mais. A verdade é essa, Ele mostra cada vez mais. A gente vai aprendendo a cada dia a entender mais a vontade de Deus. E o que é o temer ao Senhor, né? A Bíblia traz muito essa questão do temor a Deus. O temor a Deus é uma reverência a Deus. É você ter muita... É reverência. Como é que você reverencia? É um misto de muito amor e respeito. Então é você reverenciar a Deus. Quando você reverencia, tem muito amor, respeito, é um respeito profundo, você teme a Deus. E aí os que temem a Deus são protegidos por Ele, são guiados por Ele. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração. Eu sei que você às vezes tem alguma coisa, se você está ouvindo a gente aqui, é que você tem alguma coisa importante para você decidir na sua vida e você não sabe qual que é a vontade de Deus, né? Então, passa por esses filtros todos que a gente falou, sabe? Coloca no tempo. Isso daqui a algum tempo, isso ainda resiste? Ou é algo do mundo? É alguma cobiça? É algo que está me afastando de Deus? É bom, perfeito e agradável? Está fazendo bem? Está fazendo mal? Me aproxima de Deus? Me afasta de Deus? O que Deus quer com isso? O que Ele pode fazer na minha vida, na vida das outras pessoas ao meu redor com isso? Ele pode transformar a vida de alguém usando a minha dessa forma, sabe? E aí você vai e ora, e jejua, e conversa com o Senhor, pede para Ele falar, pede para o Espírito Santo de Deus abrir os seus canais de comunicação com Ele, para que você escute, para que você sinta, para que você leia, e eu tenho certeza que Deus vai te dar um direcionamento, tá? Mas você precisa se aproximar. Cria essa intimidade, Ele quer criar essa intimidade com você. E quanto mais você criar essa intimidade com Ele, mais você vai saber qual é a vontade dEle na sua vida. E não acha que você vai entender 100% das coisas de Deus. Deus age nos mistérios. Então não acha que você tem que saber tintim por tintim daquilo que está acontecendo. Tá tudo bem. Tem coisa que a gente não sabe. A gente estava conversando ontem sobre uma coisa que eu não entendi ainda o porquê disso. Por que isso não aconteceu? Por que será? Qual era a vontade de Deus? A gente não sabe. Então, e a gente não vai saber tudo, porque Deus age nos mistérios. Então, calma, você não precisa saber tudo, tá bom? Você não precisa saber tudo. Eu vi uma pregação outro dia que você fala assim, você não precisa saber como que uma mensagem sai de um celular e vai para o outro, e do outro lado do mundo. Você não precisa saber como, você só precisa saber que vai. Você só precisa saber que chega, só precisa saber usar, mas exatamente como que as coisas acontecem, muitas vezes por quê, a gente não precisa saber. Então, pensa que às vezes você está se apegando ao porquê, ao detalhe exatamente daquele motivo ou daquela razão. Só entrega. Sabe? Só entrega e usufrui dessa comunicação. Se você não sabe muito bem como ela acontece, é igual aqui, a gente não sabe muito bem como a gente consegue fazer, eu não sei pelo menos. Como é que a gente consegue ligar daqui e falar com alguém lá no Japão? Não sei. Não sei exatamente como funciona esse processo. Se você ainda não sabe como é o processo da sua ligação que você tem que fazer aí na sua oração com Deus, saiba que ela acontece. Se você não sabe exatamente todos os detalhes e como é que ele age, saiba que essa ligação acontece. Você pode ligar o seu telefoninho da oração e falar lá no céu com o Pai, você pode falar com Jesus, exatamente como isso funciona, como é que ele vai te responder, não sei, mas ele vai te ouvir e ele vai te responder de alguma maneira. Então foca nisso,
foca no resultado. E não exatamente o como isso vai acontecer, tintim por tintim. Mas vai acontecer a vontade dele na sua vida se você tiver temor nos caminhos dele. E paciência. Se não aconteceu ainda, tenha paciência. Isso que a gente estava conversando ontem é o seguinte, quando a gente sabe que está no caminho de Deus, a gente só tem que descansar. É aquela história, né? Confia o seu caminho ao Senhor, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, tá? Então, entrega, descansa, mas procura essa intimidade, Deus vai tocar no seu coração. Amém? Amém. Vamos orar? Faz oração. Senhor, meu Deus, Pai querido, obrigada por essa palavra de hoje. Toca nos nossos corações, Senhor. Fala conosco. Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais. Nós aqui estamos te clamando e te pedindo para que o Senhor intensifique ainda mais a comunicação conosco. Faça a sua vontade nas nossas vidas, Pai. Clareie a mente das pessoas que estão nos assistindo agora, nos acompanhando. Fale com ela no seu espírito, Pai. Eu creio que muitas pessoas que estão aqui assistindo querem uma resposta, querem sentir a tua vontade na vida delas, Pai querido. Se faz sentir cada vez mais, Pai. Nós estamos aqui nos colocando à disposição, dizendo, Pai, que nós o tememos, que nós o amamos, que nós colocamos o Senhor acima de tudo, que nós damos prioridade à sua presença, que a sua presença é o mais importante nas nossas vidas e que nós queremos mais intimidade, aumenta a nossa fé, blinda a nossa mente, tira do nosso coração os desejos que não são de ti, os desejos que são mundanos e aflora no nosso espírito a tua vontade. Desperta o nosso espírito para aquilo que o Senhor quer para nós, para o teu propósito na nossa vida, Senhor. Nós já te agradecemos, certos de que o Senhor está cumprindo a tua vontade em cada uma das vidas que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe bastante e que você possa ser um instrumento de ação na vida de outras pessoas. Passa esse vídeo para outras pessoas, compartilha nos grupos de WhatsApp, manda para a família, sabe? Manda para quem você acha que pode ser tocado, comenta aqui embaixo para a gente poder falar com você mais em outras ocasiões também. Enfim, participa, seja ativo com relação a isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus. Beijo, fica com Deus.